Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Vasco, né, que hoje tomou a decisão de demitir o treinador Ricardo Sapinto, né? Ele que estava treinando o clube nos últimos 2 meses, né, veio com altas expectativas que acabaram frustradas, né? Não houve muitas vitórias do Vasco, não houve um desempenho satisfatório do time, né? Muitas vezes não por culpa dele, né? Teve surto de Covid no time, ele mesmo acabou infectado, muitos jogadores indisponíveis, jogadores essenciais, mas também teve culpa dele, também alguns resultados negativos do Vasco, né? Por exemplo, a última partida em que ele deixou o Thales Magno e o Léo Gil no banco, esperando o Atlético Paranaense, que assim, eu entendo você esperar o adversário quando é o São Paulo, o Atlético Mineiro, um desses times mais fortes, mas o Atlético Paranaense, por mais que seja um time hoje mais bem treinado do que a média brasileira, isso também não dá muito o que aceitar. Acabou tomando 2-0. Quando foi mais ousado, colocou o Thales Magno e o Léo Gil. O Vasco melhorou, conseguiu produzir mais, mas não era o suficiente, né? O Vasco perdeu de 3-0, um resultado extremamente negativo e que levantou muita desconfiança se ele era o cara certo para dirigir o Vasco até o fim da temporada. E a diretoria do Vasco tomou a decisão por demiti-lo. E aí fica também a suspeita de quem que o Vasco vai contratar. Eu acho assim, a passagem do Sapinto é decepcionante porque havia expectativas do que ele conseguiria fazer, né? Porque é um treinador que não é ruim, eu não acho um treinador ruim, ele teve boas passagens nos seus clubes posteriores, isso no Braga, em Portugal, estava fazendo um trabalho interessante lá na Grécia, então assim, ele tem trabalhos positivos, é um treinador que tem suas qualidades. Mas ele veio para o Vasco e sempre aqui no Brasil tem aquele problema de estar correndo o risco de ser demitido a cada rodada, né? Dependendo do quanto o time joga mal, do quanto seja derrota. Então, assim, a sequência do Vasco inicial não foi boa. Ele até teve alguns momentos que parecia que poderia engrenar, acabou não engrenando, quando tinha uma eficiência defensiva melhor, tudo isso. Mas no final, assim, essa pressão que caiu sobre ele depois da eliminação da Sul-Americana fez com que ele perdesse toda a ousadia, né? Porque, assim, ele não é um treinador que gostasse tanto de ficar na defesa. Ele nunca foi um treinador tipo Marcelo Bielsa, que tenta atacar a qualquer custo, que na minha opinião nem sempre é uma coisa positiva, mas ele era um treinador que tentava ser o mais versátil, tentava atacar quando podia, defender quando precisava, e no final, nessa passagem pelo Vasco, ele tentou só se defender e tentar uma bola mágica. Ele fez mais ou menos o que a maioria dos técnicos brasileiros da velha guarda fazem, que é tentar se defender com eficiência e na bola de contra-ataque tentar matar o jogo, né? E no final não estava funcionando, né? O Vasco não tem bons laterais no esquema de 3 zagueiros, né? Você precisa de ter ótimos laterais. E os laterais do Vasco são muito ruins. Então isso não funcionou. Aí quando ele tentou mudar para a linha de 4, ele acabou escalando mal o time, né? Então assim, ele deixou jogadores importantes no banco e acabou perdendo. Então parecia que ele não achava soluções. E nisso, o Vasco tomou a decisão por demiti-lo. E aquela negócio, né? Você tá na zona de rebaixamento e não acha que o cara vai te levar para continuar na 16ª posição para frente, né? Para se manter na Série A. Não sei se vale a pena continuar mantendo o treinador. Eu fico triste, né? Porque eu queria que ele desse certo, eu queria que boas ideias começassem a crescer aqui no Brasil, por mais que ele não tenha aplicado essas boas ideias. No final, agora é saber quem que o Vasco vai contratar. Na minha opinião, o favorito, é claro, pela pressão da torcida, uma pressão errada, na minha opinião, é o Vanderlei Luxemburgo, né? Pelo trabalho que ele fez no Palmeiras, que foi horrível, quando ele tinha muita jogador bom disponível para melhorar aquele time, né? Um elenco tão vasto, eu acho ele uma escolha muito errada, porque se ele faz aquilo com um time competitivo, o que ele faz no Vasco atualmente, né? E porque, assim, a gente há de se entender, ano passado o futebol brasileiro era menos qualificado do que era hoje. Fernando Diniz, ele começava o trabalho no São Paulo, como está fazendo um excelente trabalho agora no Clube Paulista. Você não tinha Abel Ferreira no Palmeiras, você não tinha treinadores como o Jorge Sampaoli, agora ele trocou do Santos para o Atlético, mas você não tinha o Cudê lá no Internacional, agora mudou, mas você vê que muitos treinadores agora no Brasil começaram a evoluir, a crescer. O futebol brasileiro está se tornando mais qualificado, que é uma boa notícia. Então, não é a mesma coisa, tipo, o Vasco pegar o Palmeiras hoje, que ano passado era o Mano Menezes, não era o Abel Ferreira, entende? Então, a situação do futebol brasileiro se tornou mais complicada. O futebol brasileiro está um pouco mais qualificado e o Vasco é um daqueles times que perdeu um pouco em questões de elenco, né? Não tem mais o Benítez, não tinha mais o Guarim, que foi muito bom pro Vasco na última temporada. É um elenco que, na minha opinião, perdeu em relação ao anterior. E nisso, o Vasco tem uma situação mais complicada e não há muita garantia que o Luxemburgo vai ser o cara que vai levar esse time a se manter na Série A. E, sinceramente, os últimos trabalhos do Luxemburgo não são bons. Até mesmo o trabalho do Vasco, a gente via que o Vasco, em diversos momentos, jogava muito abaixo do que poderia jogar. E isso também não traz confiança nenhuma. Eu, sinceramente, não confiaria isso no Luxemburgo. E o problema também do mercado brasileiro é que
não há muitos treinadores disponíveis, né? Eu acho que não há um mercado vasto assim, nossa, eu vou achar esse técnico aqui. Não é igual na Europa que tem um Valverde da vida disponível, você tem lá o Tomás Tuchel, você tem um monte de treinador que é bem sucedido, né, que conseguiu fazer bons trabalhos. No Brasil aqui o negócio é complicado, até mesmo que fizeram bons trabalhos antes, hoje não estão em situações muito positivas, né? Aqueles caras que ganharam a Libertadores na década passada, atualmente não estão em uma situação muito positiva, né? Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.